Olá, amigos. Estamos de volta com o nosso curso de Conhecimentos Bancários 2020 e nós vamos estudar agora COMEF. É um assunto novo, é o Comitê de Estabilidade Financeira. É um assunto novo porque esse comitê ele foi criado recentemente, né? Mas as próximas provas para concurso Banco do Brasil, Caixa Econômica e demais bancos, certamente essas próximas provas irão cobrar o COMEF, ok? Comitê de Estabilidade Financeira. Assim como o COPOM, que nós estudamos em aulas anteriores, é o comitê do Banco Central que está lá para reunir informações e tomar decisões importantíssimas para a questão do controle monetário, para a questão da taxa de juros, para evitar a inflação, se lembra? Nós temos aqui o COMEF, que é o Comitê de Estabilidade Financeira, e ele estará concentrado justamente na questão de manter a estabilidade financeira. E aí, lá em nossas aulas sobre Banco Central do Brasil, eu cheguei a falar algo interessante para você, algo interessante que eu vou repetir agora. Eu disse o seguinte, olha, nós podemos resumir todas as funções do Banco Central, repeti isso de novo em aulas anteriores, né? Na verdade, é a segunda vez que eu repito isso. Podemos reunir as funções do Banco Central em uma só, que é preservar o poder aquisitivo da moeda, né? Controlando a inflação. Mas aí eu disse também, e mais recentemente, se entende que o Banco Central, além de preservar o poder aquisitivo da moeda, evitando a inflação, melhor, controlando a inflação, o Banco Central também precisa preservar a estabilidade do sistema financeiro nacional. Então, precisamos de estabilidade financeira. E para que tenhamos essa estabilidade financeira, foi criado o COMEF, o Comitê de Estabilidade Financeira. Temos aqui alguns tópicos, né? Composição do comitê, decisões do comitê, vamos falar também, e competências e objetivos, tudo bem? Composição do comitê é uma composição bastante parecida com a composição do COPOM, né? O COMEF, assim como o COPOM, ele tem também o presidente, que é o presidente do Banco Central, e tem os diretores de várias áreas do Banco Central compondo o COMEF. Então, esses diretores, mais o presidente, também se reúnem, daqui a pouco a gente vai falar sobre as reuniões, mas também se reúnem para tomar decisões, desta vez decisões que vão preservar, manter a estabilidade financeira, ok? Competências e objetivos. A gente lista aqui algumas competências e objetivos do COMEF. Como eu disse para você lá em COPOM, aqui no COMEF também competência e objetivo acaba se misturando, né? Acaba se misturando. Então, avaliar a estabilidade financeira. Avaliar a estabilidade financeira. Sim, verificar como está o nível de estabilidade financeira. E aí você deve estar pensando, professor, mas o que é estabilidade financeira? Em algumas resoluções do Conselho Monetário Nacional, nós temos definições para estabilidade financeira. A estabilidade financeira, resumindo aqui as definições dadas pelo Conselho Monetário Nacional em algumas de suas resoluções, a estabilidade financeira, na verdade, ela é a situação em que a incidência de risco sistêmico, de risco para o sistema financeiro, ela está controlada. Ou seja, é quando você não tem nenhuma ameaça de risco, né? Ameaça descontrolada, desequilibrada, ameaça não prevista de risco sistêmico. Risco sistêmico. Então, em outras palavras, o COMEF, o Comitê de Estabilidade Financeira, quando ele busca essa estabilidade financeira, ele está, na verdade, buscando evitar o risco sistêmico. Então temos vários riscos no mercado, né? Vários riscos,
risco administrativo, temos diversos riscos, né, que serão estudados melhor aqui em aulas mais para frente, né? Então nós temos diversos riscos no mercado e esses riscos podem levar ao risco maior, que é o risco sistêmico. É o risco de todo o sistema financeiro de repente desmoronar. Tudo bem? Ok. Então, quando você não tem uma grande ameaça ou grandes ameaças a esse risco sistêmico, né? Uma grande ameaça ao sistema, quando você na verdade tem um nível de risco equilibrado, controlado, você diz então que você tem uma estabilidade financeira. Vamos definir assim, né? Por enquanto é o que dá para você entender. Lá mais para frente a gente vai melhorar essas definições, que aí você já terá elementos para entender, né, essas definições. Ok, pessoal? Bom, aí o COMEF, ele avalia a estabilidade financeira, né, por quê? Ele precisa definir objetivos e estratégias para mitigar o risco sistêmico. Justamente, o tempo inteiro é preciso que o Banco Central não se esqueça. Quando a gente fala desses comitês, quando a gente fala de Copom, de COMEF, a gente está, na verdade, falando de Banco Central. Eles são, na verdade, mantidos e organizados pelo Banco Central do Brasil. Eles estão inseridos no Banco Central do Brasil. Tudo bem? Ok. Então, o COMEF ele vai estar sempre avaliando a situação financeira, checando, verificando a estabilidade. Ele tem instrumentos para isso, entendeu? Justamente para tentar mitigar, ou seja, diminuir e reduzir o máximo possível o risco sistêmico, o risco para todo o sistema. E aí, nós temos outra função aqui do COMEF, do Comitê de Estabilidade Financeira, que é elaborar o REF, né? O Relatório de Estabilidade Financeira. Nesse relatório, o COMEF vai mostrar o status quo vigente, como está o sistema financeiro. Um relatório muito interessante que você pode, inclusive, ir no site, na internet, do Banco Central do Brasil e ver e verificar o último relatório, o último REF, o último relatório de estabilidade financeira. Ele é um relatório semestral, né? Ele é um relatório semestral e nele, inclusive eu estou querendo mesmo ler o próximo relatório, né? Eu sempre acompanho isso aí, porque nós estamos vivendo agora a crise do Covid, né? Desse vírus, do coronavírus, e aí, inclusive, influenciou no atraso aqui de algumas aulas do curso, que nós estamos querendo deixar este curso o mais atualizado possível, e já há algumas mudanças no sistema financeiro, algumas conjunturais, mas deve ter outras também estruturais, e que a gente vai ter que retratar aqui no curso. Eu tive até que alterar algumas aulas por conta disso, daí a demora na publicação dessas últimas aulas. Eu peço desculpas aí aos membros do canal, lembrando que o acesso a esse curso é só para membros do canal, para o pessoal que colabora aí com um cafezinho, né, todo mês, para poder manter aqui o canal em funcionamento. Então temos muita novidade aí, tá? E aí eu quero mesmo, estou ansioso para ver o próximo relatório, o próximo REF, feito pelo Comitê de Estabilidade Financeira, pelo COMEF, justamente porque certamente vai estar recheado de preocupações e de busca por soluções também, claro, devido ao Covid-19, devido ao coronavírus, que está abalando a economia de diversos países do mundo, inclusive a nossa. Ok, então, nós vamos falar agora de outros tópicos aqui, por exemplo, as reuniões do COMEF, né? O COMEF ele se reúne 4 vezes por ano. Atenção, não confunda COMEF com Copom. Então o Copom ele tem 8 reuniões anuais, geralmente a cada 45 dias, né? O Copom. Já o COMEF são 4 reuniões trimestrais, 4 reuniões por ano. E com no mínimo o presidente e metade dos diretores, assim como o Copom também, eu já falei sobre isso aí. Agora olha que interessante, quando a gente fala que são 4 reuniões trimestrais, no regulamento do COMEF, a gente também não tem a determinação de que dias serão as reuniões, tudo bem? Eu vou mostrar aqui
vou mostrar aqui para vocês na próxima aula, né? Eu vou mostrar aqui para vocês nessa mesma, já vou mostrar para vocês aqui a data das reuniões e vocês vão ver que não há uma rigidez trimestral, digamos assim. Não há uma rigidez. O regulamento do Copom, do Comitê de Política Monetária, antigamente, o regulamento anterior, ele previa o dia da semana, inclusive, que as reuniões deveriam se dar do Copom, né? O atual regulamento do Copom, como eu falei na aula de Copom, já não prevê isso, tudo bem? E o regulamento do Comef também não prevê o dia que a reunião vai se dar. Isso fica livre. E por conta disso, você vai ver, vou mostrar para você aqui o calendário daqui a pouco, o calendário das 4 reuniões de 2020, reuniões do Comef, reuniões ordinárias, óbvio, né, gente? Se a gente fala data, é porque é reunião ordinária. Reunião extraordinária pode ser convocada a qualquer momento, devido a fatos extraordinários que acontecem na economia, como esse, por exemplo, agora do Covid-19. Provavelmente Copom e Comef serão convocados aí de forma extraordinária pelo presidente do Banco Central, que é também presidente desses comitês, para poder tomar decisões, né? Provavelmente isso vai acontecer. As reuniões sobre as quais estamos falando aqui são reuniões ordinárias, aquelas que já estão previstas. E, portanto, nós temos o calendário, né? Temos o calendário. No caso do Copom, do Comitê de Política Monetária, eu até esqueci de falar, estou falando agora, né? Acho que eu esqueci de falar, não me lembro. Se eu falei, estou repetindo agora. No caso do Copom, o Copom precisa divulgar o calendário das reuniões até o último dia do mês de junho do ano anterior. Então, o calendário de 2020, né, foi divulgado até o último dia de junho do ano passado, de 2019. Aqui no Comef, até o último dia de setembro. O Comef tem que divulgar o seu calendário para o ano seguinte, que é esse calendário de 2020 que a gente vai mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Ok. Deliberações por maioria, isso vale tanto para Comef quanto para Copom. Estou fazendo aqui um paralelo dos dois em alguns casos, porque realmente acredito que as próximas provas de conhecimentos bancários irão cobrar, né, esse paralelismo entre Copom e Comef. Vão tentar misturar, fazer pegadinhas, misturando as funções de cada um deles e tal. Então você tem que ficar ligado nisso aí, né? Mas em algumas situações eles são parecidos. Por exemplo, a deliberação por maioria, né? Por maioria. Então, com o voto de qualidade, o voto de Minerva, né, do presidente do Banco Central, que é o presidente do comitê também. Em caso de empate, ele desempata, ok? Bom, na primeira sessão, discussão sobre a conjuntura financeira. Aqui também o Comef é bem parecido com o Copom. O Copom discute sobre a conjuntura monetária e, na verdade, a conjuntura econômica, que a política monetária não tem como desgrudá-la das outras políticas, né, das outras situações. E aqui no Comef, o Comef também vai estar de olho na primeira sessão na conjuntura, claro, conjuntura financeira. Como está o sistema financeiro? Como? Ok? Na primeira sessão. E aí, também, assim como lá no Copom, aqui as autoridades, os diretores das suas áreas vão estar falando sobre a conjuntura atual, a situação atual em cada área deles. No segundo dia, na segunda sessão, eles vão definir o ACCP Brasil. ACCP Brasil. Professor Jusilândio, o que é isso, professor? Isso é de comer frito, cozido? O que é o ACCP Brasil? Olha, nós vamos ter uma aula inteira só para falar disso aqui, né? Que é a nossa próxima aula. Ainda vamos falar sobre Comef, na verdade vamos falar sobre o Comef em relação ao ACCP Brasil, tá? Esse é o nosso adicional, vou colocar aqui para você,
adicional contracíclico de capital principal relativo ao Brasil. Adicional contracíclico de capital principal em relação ao Brasil. Professor Jusilândio, que loucura! Pois é, enquanto o Copom decide a meta para a taxa Selic, o Comef decide o ACCP Brasil. Né? E na nossa próxima aula nós vamos ver o que é esse ACCP, ACCP Brasil. O que é isso? Para que serve? Por que o Copom precisa decidir? Atualmente ele está em 0%. Né? Então, por que o Copom, Copom não, o Comef. Por que o Comef precisa decidir se mantém, ou se aumenta, ou se diminui o ACCP Brasil? Então, nós vamos ver isso na próxima aula, mas por enquanto eu quero que você veja aqui a tabelinha com as reuniões desse ano do Comef. O Comef vai se reunir, pode ver, são 4 reuniões. Na verdade, a primeira reunião já houve, né? Dia 3 de março. Estamos gravando aqui essa aula já no dia 10, 11 de março, né? E aí, no dia 3 de março, tivemos a reunião do Comef. Cuidado aí que eu posso estar trocando Copom por Comef, tá? Aqui é Comef, parece que eu falei Copom. É Comef, são as reuniões do Comef, né? São 4 reuniões que são trimestrais, né? Mas o que eu quero que você observe aqui é que não há essa rigidez, em relação a quando termina a reunião, né? A que dia deve ser a próxima reunião, melhor dizendo, né? Então você tem aqui, em 3 de março, tivemos a 40ª reunião, aí em 4 de junho, tivemos a 41ª, aí beleza, né? 3 de março, 4 de junho, já está bem próximo aí do que a gente, de um trimestre. Mas você vê aqui, ó, aí tivemos em 1º de setembro, então, junho, julho, agosto, setembro. Legal, tranquilo. Mas a última será em 19 de novembro. Tivemos não, né? Nós tivemos agora só a de 3 de março. Aí teremos em 4 de junho, teremos em 1º de setembro e 19 de novembro. Eu acredito que, em vez de colocar dezembro, por diversos motivos, colocaram em 19 de novembro. Acredito até que com a questão do Covid-19, do coronavírus, essas datas podem até ser mudadas. Né? O presidente pode alterar até o final do ano, ele tem até o final do ano anterior para poder alterar, não sei como é que vai ser. Porque, na verdade, via de regra, agora não pode mais ser alterado, né? O regulamento não prevê isso, a alteração no ano em curso. A alteração é feita até o último dia do ano anterior. Do ano em curso, o regulamento não prevê, não sei como é que vai ser. Provavelmente, se continuar a crise do coronavírus, essas reuniões serão, na verdade, à distância, e não reuniões presenciais, muito provavelmente. Ok? É isso aí. Eu espero que você esteja gostando e na próxima aula nós vamos descobrir o que é o ACCP Brasil. Ok? Até lá!